programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos no ar com mais o programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11 na NET, também pelo seu canal 8 da Guaru TV, nossa TV. Lembrando, sempre a meio-dia e também às 10 horas da noite. E você que me assiste em todo o litoral paulista, sinal aberto 36 UHF, às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, aqui na sua TV Ilha do Sol. Obrigado a você que me acompanha na Ilha do Sol, né? E muito obrigado a toda a Baixada Santista. E vamos aqui dar sequência às nossas entrevistas com os candidatos a prefeito aqui do Guarujá, né? Vai finalizar aí a primeira rodada, né, dessa sabatina que também estamos fazendo aqui com os candidatos, né, e os seus respectivos candidatos a vice. Hoje, para finalizar aqui a primeira rodada, nós estamos trazendo o candidato do PSOL, Jonas, do PSOL, e o seu vice, Oswaldo Júnior, também já estão aqui conosco. E vamos cumprimentar, muito obrigado pela presença. Jonas, candidato a prefeito do PSOL do Guarujá. Obrigado, Tuca. Sempre é muito agradável estar fazendo o debate aqui com você e com todos os telespectadores que estão assistindo a gente, estão acompanhando esse debate. Muito importante a participação agora. Prestar atenção nesse momento político, né, porque é um momento de decisão, decidir o voto, né, e só prestando atenção, acompanhando cada projeto, cada proposta, que a gente vai poder ter certeza na hora de votar. E vamos começar com o candidato a vice, Oswaldo Júnior. Tudo bem, Oswaldo? Olá, Tuca, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela presença, aos telespectadores, obrigado aí por nos receber na sua casa. E vamos aí fazer uma discussão séria para a cidade, e com muita propriedade, que é o que o pessoal defende. Tá certo. O Júnior, né, já foi inclusive colega nosso aqui, já com a sua personagem, a Cici. A minha mulher. Encantou aqui, sem dúvida, os telespectadores da TV Guarujá. Eu, Tuca, na verdade, eu queria convidar a Cici para ser minha vice, mas ela não aceitou. E ela não aceitou. Mais próximo da Cici era o Júnior. Era o Júnior, né? Então tá certo. Ela não quis, ela tá certa, ela tá certa. Ô, Jonatas, eu já pergunto para você, você brincou aqui, mas essa seria justamente a pergunta. Eu gostaria que você apresentasse, né, o seu vice para os nossos telespectadores e o porquê da sua escolha. Então, o Júnior, além de amigo de longa data, de militância também, a gente brinca muito que o Júnior é um cara muito bem-humorado, é um cara que teve vários personagens importantes no teatro, né, como José da Silva Ninguém, Assis, entre outros, tá? Um artista de teatro, mas além disso, além de ser esse cara que é amigo e bem-humorado, ele também é um cara muito sério na militância cultural e política da cidade. O Júnior foi conselheiro de cultura, tem um conhecimento muito vasto sobre o plano municipal de cultura, estudou muito, tem muita propriedade nesse setor. Também é um cara que estudou muito a questão do plano de mobilidade urbana, né? Faz parte do movimento por qualidade do transporte coletivo na cidade. E é um sujeito que de longa data vem se dedicando com uma militância sistemática à construção do processo cultural na cidade. Como ator,
como ativista de centros de cultura, como uma pessoa que sempre esteve colaborando em muitos setores, né? Eu mesmo fui um fundador de 4 centros de cultura aqui nessa cidade. E o Júnior esteve lá em todas, desde 1989, junto com a gente, na fundação do primeiro centro de cultura lá no Itapema, onde as pessoas falavam pra gente, Tuca, vocês são loucos, vai fundar centro de cultura em Itapema não tem cultura, etc. Essa visão elitista, né? Na verdade, Itapema tem uma cultura vasta, fantástica, e não é só a cultura nordestina, é uma cultura muito vasta. A gente sempre acreditou nisso e o Júnior sempre foi companheiro de primeira hora em todos os sentidos. Então, nada mais justo do que ter uma pessoa que junta essa doação que ele teve a vida toda, se doou para a questão cultural na cidade, como pessoa e como militante. E a gente achava que tinha que privilegiar esse setor na nossa discussão. Para a gente, no PSOL, a questão da cultura, a questão da educação não é uma coisa de segundo plano, é uma coisa de primeiro plano. Então, também é uma homenagem ao setor cultural, está trazendo o Júnior como vice. Bom, Júnior, e você aí com essa missão, vice do PSOL, né, de que maneira você pretende contribuir, né, para essa candidatura? Bem, de início nós já vamos contribuir economizando, né? Porque provavelmente, se nós ganharmos a prefeitura, e é o que a gente acredita, eu vou ser o secretário de Cultura. Então já vamos aí o salário, já vamos ter um salário a menos e é uma economia. Mas na verdade a gente vem justamente com essa proposta de fortalecer os conselhos, que vai ser a base do nosso, né, uma das bases do nosso governo são os conselhos os conselhos que existem, oficiais, né? Conselho de Saúde, Conselho de Cultura, Conselho de Educação. Nós vamos empoderar esses conselhos e vamos criar os conselhos populares, os conselhos de comunidades. Então eu venho nessa proposta aí, nessa pegada com Jonatas Nunes, meu amigo de muitos anos. Bom, Jonatas, eu começo perguntando para você, como de praxe aqui com os demais candidatos, né, e não vai ser diferente com a sua pessoa, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da atual administração, para que diante desta sua avaliação, nós possamos discorrer aí nos assuntos, né, encontrar as soluções, né, para os problemas da cidade. Tuca, eu me lembro que teve uma ocasião aqui nesse seu programa que eu fiz uma pergunta para você, né? Qual é o setor da sociedade hoje guarujaense que, administrado pela essa gestão agora atual da Maria Antonieta de Brito, mereceria um 10? Todo mundo brincou, falou, 10 não dá, 9, 8, né? E mesmo assim ficou uma dificuldade. E eu faço muito essa pergunta quando a gente está nos bairros, nas reuniões, nas associações de bairro. A gente pergunta muito pro pessoal, o que vocês acham que funciona bem na cidade? Que você pudesse olhar e falar assim, acabou os 8 anos de administração da Maria Antonieta de Brito e ficou tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Ninguém consegue até hoje me responder que tem um setor que merecia um 10, que esse aqui tá perfeito, tá legal, o resto pode estar ruim, mas esse aqui tá bom. Não existe, na nossa opinião, não tem nenhum setor que mereça um 10. Agora, a avaliação geral é que a saúde é um dos setores mais precários. Isso é óbvio, porque não é só a nossa opinião, Tuca, é a opinião do conjunto da sociedade, dos moradores, dos munícipes. É um governo que tentou fechar o pronto-socorro central em Vicente Carvalho. É um governo que tentou fechar a Ana Parteira. É um governo que não fez uma gestão para manter o Hospital na Costa 100% público. E hoje está só para os planos de saúde particulares. É um governo que retirou médicos dos postos de saúde. É um governo e do hospital. É um governo que a gente vê com a população falando que falta remédio, falta estrutura básica. Nós estávamos na UPA agora, ontem, no sábado, desculpa, na UPA da UNAERP, a gente foi lá usar o banheiro da UPA lá e não tinha papel higiênico no banheiro, né? Quer dizer, falta um papel higiênico. Então tem coisa assim que falta coisas básicas, mas é muito mais profundo que isso. Essa é uma das principais críticas, né? A outra crítica é que a população, não é só a gente, Tuca, isso é importante dizer, a população também fala da segurança.
A população reclama. Quem é do carnaval sabe que cortou-se o carnaval sem explicar porquê, só disse só que não tinha verba, mas também não tinha um projeto, um plano para recuperar o carnaval na cidade, para fazer um carnaval que gerasse emprego e renda, que gerasse cultura na cidade. Acabou com os festejos juninos e deixou as associações que dependiam da verba dos festejos juninos, né? Muitas entidades têm as suas barracas, então não teve nenhuma explicação, não tem discussão com o movimento social, fechou-se as portas para os movimentos sociais, para as associações de bairro. Eu mesmo sempre fiz parte do Conselho de Associações de Bairro, fui na formação política da SEMAG, fechou as portas com movimentos sociais. Outra coisa, zeladoria de bairro, zeladoria agora está se fazendo uma maquiagem na cidade porque está na época da eleição. Então, quando chega na época da eleição, as pessoas pensam que o povo é trouxa, que a população é trouxa, que o eleitor não sabe que essa é um rito, é uma rotina. Época de eleição, faz maquiagem, dá uma limpezazinha e tal. Mas todo mundo sabe que o mato, até pouquíssimo tempo atrás, estava 1,70 m, inclusive em cemitério, né? Então isso é uma coisa terrível. Tem essa questão do aeroporto. Anunciaram várias vezes o aeroporto aí, poucos meses atrás, vai ser aeroporto, tem a licitação, só esqueceram de fazer o IARIMA, o estudo de impacto ambiental. Então a gente sabe que se não fez o IARIMA, é porque na verdade não queria se fazer o aeroporto, mas quer se fazer a propaganda em cima da ideia do aeroporto. A mesma coisa a passagem seca. Desde os anos 70 se anuncia, o governador vem aqui na cidade, se inaugura N maquetes, acho que mais de uma dúzia de maquetes já foram inauguradas, de túnel, depois é ponte, mas a gente sabe que não sai nada, porque só em ano de eleição, só no semestre do processo eleitoral. A gente sabe que o Parque da Montanha ficou lá, veio receber o verba do PAC, recebeu. Parabéns por ter feito uma gestão para vir verba do PAC para cá, sim, parabéns, mas não deu continuidade. As obras ficaram paradas, a população tem alguns maus elementos que foram lá, aproveitaram a oportunidade e roubaram telha, Tuca, roubaram janela, roubaram porta, roubaram o que dava para roubar. Por quê? Porque ficou abandonado, o mato cresceu, não tem iluminação, não tem um projeto no entorno, é óbvio. Aí, e muita gente sem casa e muita casa sem gente. E aí o déficit habitacional não se resolve. O funcionalismo público, Tuca, tem que dar um destaque também para falar sobre isso. Inclusive, ontem um debate no Sindicato de Funcionários Públicos, a gente agradece muito a parte democrática dos funcionários públicos, chamando todos os candidatos para debater, os 11, e alguns vão ter que se explicar, por que estiveram a serviço junto com esse atual governo, Tuca, para prejudicar os funcionários. E hoje tem funcionários que perderam bonificações de seus salários, perderam direitos trabalhistas e hoje seus direitos são ameaçados porque essa gestão aí resolveu economizar dos cofres públicos, tirando de quem mais precisa, que é o funcionalismo público. Em vez de empoderar o funcionalismo público, em vez de dar um plano de carreira decente, em vez de qualificar, em vez de valorizar o funcionário, resolveu retirar. Os professores, então, nem se fala, a luta que os professores tiveram contra o 0,5%, né, que foi a proposta, ridícula para os professores, que é uma professora que foi eleita prefeita e que não consegue entender que é necessário valorizar o trabalhador da educação, não merece uma nota positiva. Então, a nossa avaliação desse governo é um governo muito ruim, governo que esburacou a cidade toda, que faz uma pavimentação aí de chiclete, né? E, enfim, como avaliar positivamente? Não tem como. Agora, a gente tem que pensar positivo para a cidade. A gente não é contra a cidade, a gente é a favor da cidade. A gente é crítico ao governo, a gente é a favor da cidade. A gente acha que tem muita coisa para melhorar. E melhorar utilizando a vocação turística da cidade, gerando emprego e renda. Mas eu acho que isso no outro quadro a gente vai falar um pouco, né? Mais avaliação que a gente tem agora nesse momento, que é muito negativa. Ô, Júnior, quer completar? Eu acho que o Jonas ele falou bem mesmo. Acho que o grande erro desse governo aí foi principalmente não ter um diálogo com a população, ter um diálogo aberto com as comunidades, empoderar os trabalhadores, empoderar as comunidades. O Parque da Montanha é um exemplo claro disso. Se tivesse empoderado as pessoas que iam morar naquele local, se tivesse dado continuidade àquilo, o déficit habitacional estaria bem menor. Então, acho que é bem isso mesmo. No conjunto geral, é um governo que a nota no contexto, acho que é menos de 5, né? 4, 4,5, acho que nessa análise séria, né? Fazendo essa avaliação, o senhor começou aqui, o Jonas do PSOL, começou destacando a saúde, né? E todas as suas mazelas aqui na cidade. E eu gostaria que o senhor apresentasse, na verdade, agora uma proposta para a solução
do problema na saúde da cidade, ou seja, é a falta de médico, falta de medicamento, né, falta de estrutura, né, falta de insumos, enfim. De que maneira o pessoal, né, caso o senhor seja eleito prefeito dessa cidade, de que maneira o senhor e seu partido pretendem resolver o problema da saúde aqui no município? Também citando, Tuca, o tempo de espera, que é terrível, né? O tempo de espera é altíssimo, tanto nas filas dos pronto-socorros, quanto no atendimento geral dos hospitais, para fazer exames, etc. Né? E a gente acha que tem, a gente tem um olhar para essa questão que é muito claro. Tem o dedo aí da questão das OS, para quem não entende que essas organizações sociais que hoje administram muitos setores, não é só no Guarujá. As OS hoje são uma chamada alternativa para a gestão de saúde pública. E todos, não é que só no Guarujá, não, em todos os lugares onde tem OS, tem corrupção, com raras exceções. Você vai, mas tem exceção aqui e ali, talvez 10%, 15% de setores que não estão envolvidos aí tragicamente em corrupção, desvio de verbas para dinheiro, desvio de verba para pagamento, esses tais médicos aí que vão bater cartão, mas não trabalham, não são os médicos que são funcionários, a maioria não é funcionário público de carreira não, a maioria são funcionários terceirizados via OS. Então é uma formatação, essas gestões administrativas de saúde, eles são formatados para não fazer um atendimento de excelência. E a verba existe, Tuca, a verba existe, só que hoje a verba está na mão dessas OS, essas gestoras aí da saúde pública. E a gente acha que quando você sai para a rua para pedir voto para o eleitor, e você fala para o eleitor qual é o seu projeto de gestão da saúde, você fala, vamos diminuir aqui o tempo de espera nas filas, vamos diminuir o tempo de espera dos exames, vamos contratar médicos, etc. e tal. O que ele espera de você? Ele vota em você para fazer isso. Aí você vai lá eleito e você você terceiriza o seu papel político, você coloca na mão de uma empresa. E não é isso que o munícipe quer, não é isso que o eleitor quer. Ele quer um político que tenha pulso firme, que tenha projeto, que realmente ele saiba que é nesse cara que eu votei, é nesse cara que eu quero ver ele à frente para fazer a gestão. E como nós vamos fazer isso? Qual é a proposta do pessoal? Nós vamos realmente valorizar o trabalhador de cada setor da saúde pública. Contratar médicos, contratar enfermeiros, contratar de que forma? Fazendo concurso público para esse setor, Tuca, porque é o mesmo dinheiro que vai para o OS, é o dinheiro que a gente tem que contratar funcionário público. Nós acreditamos que o Estado, o gestor público, ele não pode se eximir, ele tem que ser um agente ativo. Fazer a contratação, abrir o concurso público, fazer um plano de carreira decente para esse setor, os trabalhadores, porque a gente acredita piamente que um trabalhador valorizado, o pessoal acredita nisso em todas as esferas, o trabalhador valorizado, ele presta um excelente serviço ali na ponta. E quando você desvaloriza, que é isso que esse atual governo está fazendo, acabando com os direitos trabalhistas, o que você espera? É só você pensar, o ouvinte, quem está nos assistindo, como que você sai animado de casa para ir para trabalhar sabendo que você tem o seu salário precarizado, as condições de serviço são horríveis, o transporte para você chegar até o seu local de trabalho é horrível, quer dizer, as coisas não funcionam direito, você já sai desanimado. Agora, faço a mesma pergunta para você, você sabe que você tem um bom salário, você tem uma valorização, você é respeitado, como é que você vai trabalhar? Você acorda animado, você vai lá, presta um excelente serviço. É isso que a gente precisa fazer, mudar isso. E é com concurso público e valorização dos trabalhadores que a gente vai chegar lá. Júnior. Sim, acho que é sempre nessa linha de raciocínio. Você tem que, o executivo eleito é ele que tem que tomar conta do serviço público. E quando ele repassa para alguém, então seria interessante de nós votarmos nas empresas, né? As empresas se candidatam e a população vota em qual empresa que ela quer que administra o município. Não precisa votar no político, mas não é assim que funciona. Se vota no político, se vota no prefeito. Então é o prefeito, junto com o secretário, que tem que gerir realmente o dinheiro da saúde. E nós só vamos ter dinheiro em caixa quando a gente quebrar esse contrato com as OS e empoderar o trabalhador. Fazer concurso público é essencial. Eu acho que não tem como fugir disso. Quer valorizar o funcionário público? Concurso público. Quanto à urgência e emergência, como resolver o problema da urgência e emergência, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer uma das administrações que passaram pela cidade do Guarujá? Todas tiveram problema com urgência e emergência. Tuca, tem que ter uma gestão. Unidade de saúde da família, eu acho que estamos bem atendidos, né? Mesmo porque
o governo federal fez um investimento muito grande e nós tivemos ampliação das USAPAs e das equipes que atendem a família. Um problema crônico é o urgência e emergência, é pronto-socorro e na mesma ponta, né, ambulâncias, equipes de resgate. Tuca, a gente acredita que a gente tem que pensar no município de forma, até uma palavra bonita, sistêmica. O que seria essa visão sistêmica do município? A gente tem que ver o município como um todo e pensar no fluxo que tem de população pelo município, as necessidades. Então a gente tem que ter um estudo ampliado das necessidades, das demandas. Como que se faz isso, Tuca? Em primeiro lugar, nós vamos empoderar um conselho de saúde que ele não vai ter só a questão deliberativa, ele vai não só conselho, ele vai ser deliberativo, e ele também vai ajudar a criar um diagnóstico do município. Convidar os usuários para, junto com os usuários, junto com os munícipes, a gente fazer o diagnóstico da real demanda do município. Nada de terceirizar para a OS, para a empresa privada, nada, não é esses atores da sociedade que entende qual é a demanda verdadeira. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico perfeito, não é assim que se faz quando você vai fazer o diagnóstico de saúde, o sujeito está com a doença, tem que saber se é gripe, se é dengue, faz primeiro um diagnóstico para saber o que você tem que receitar. Nós temos que saber, primeiro, na área da saúde, qual o diagnóstico que a gente tem, ou seja, qual é a demanda verdadeira que a gente tem. Em cima dessa demanda verdadeira, por bairro, o que precisa no Rabo do Dragão, o que precisa na Vila Baiana, o que realmente precisa aqui no Paicará. A partir desse diagnóstico, a gente vai fazer um plano municipal, verdadeiramente empoderando os trabalhadores, os usuários e a prefeitura, todo mundo junto. Nós vamos fazer um projeto de descentralização do poder aqui, em termos de saúde pública. A ideia é criar policlínicas. As policlínicas foram aplicadas em várias cidades do Brasil, principalmente nos anos 90, e é um modelo que deu certo, Tuca. Por quê? Porque descentraliza, você não precisa ter grandes hospitais para resolver tudo. Os hospitais grandes, aliás, uma crítica ao Ana Costa, né, que deixou de fazer o atendimento 100% para público, né? E a gente precisa de hospital em Vicente Carvalho que seja público. Nós vamos lutar por um hospital público em Vicente Carvalho, que isso é muito importante. Um hospital como o Santa Amaro no Guarujá, um hospital na Ana Costa e depois as policlínicas por bairro. A policlínica ajuda a fazer aquele diagnóstico que às vezes o sujeito é uma coisa simples, é uma gripe, é uma coisa... Ele precisa só do pronto atendimento, é uma coisa mais rápida, mais simples. Isso aí você pode dar conta com as policlínicas. As questões mais urgentes, de urgência e emergência, a gente tem que ter 2 grandes hospitais, o Vicente Carvalho e o Guarujá, com uma gestão realmente pública. Dando sequência aqui ao nosso programa, nós estamos entrevistando hoje o candidato a prefeito e vice do PSOL, Jonas e o Oswaldo Júnior, respectivamente, candidato a prefeito e a vice do PSOL aqui na cidade do Guarujá. Eu quero lembrar aqui de alguns apoiadores, né? O nosso restaurante Bambuzal no centro do Guarujá, meu amigo Orlando, Dona Marisa esperando você. Gente, quer saborear uma comidinha gostosa? Vai aqui no centro do Guarujá, no restaurante Bambuzal com meu amigo Orlando e com a Dona Marisa. Olha, são 18 tipos de pratos quentes, aquela mesa de saladas, né, de frios. Você vai se deliciar lá, pagando um preço justo, realmente justo, bem acessível, né, e saboreando o que há de melhor no centro do Guarujá para você fazer a sua refeição de primeira categoria. Eu recomendo mesmo. E olha, também o nosso Guarujá Convention Visitors Bureau, vivendo o turismo da cidade o ano todo, a nossa Texa Construtora, né, muito mais por metro quadrado construído, são 25 anos, jubileu de prata da Texa Construtora, que se congratula aí com seus clientes, amigos e fornecedores. E também a nossa OCM Contabilidade, desde 1966, abertura, manutenção contábil é com a nossa OCM Contabilidade. Ô Jonas, vamos continuar aqui a nossa entrevista? Eu quero dar destaque, você deu destaque, né? Inclusive ao lazer, né? Aqui na cidade de Guarujá. Ou seja, você fez duras críticas aí dizendo que hoje a atual administração retirou todo e qualquer tipo de lazer que historicamente nós tínhamos, como carnaval, como desfile de 7 de setembro, como festejos juninos. De que maneira o pessoal pretende dar um pouco de diversão para a nossa população de Guarujá e Vicente Carvalho? Sim, Tuca. Só antes de responder isso, só um adendozinho na questão ainda da saúde. Pois não. Há um compromisso que a gente tem, que é uma demanda da sociedade, a gente nas reuniões, nos bairros, o pessoal tem falado o seguinte, a importância de criar de verdade hospital veterinário na cidade. A gente aqui está assumindo um compromisso
mas não é só para cuidar de cachorro, é para cuidar de todos os animais mesmo, porque é um problema de zoonose, um problema de saúde pública a questão. Então a gente ainda nessa área de saúde, aqui é um compromisso do pessoal, firmado com várias ONGs aí, que são de cuidadores de animais, valorizar os cuidadores, porque isso é um problema de saúde pública que acompanha também a saúde humana e a saúde do animal. Tá? Agora, só esse ponto. Na questão do lazer, sabe por que foi a melhor desculpa que foi dada pela administração foi não tem dinheiro, porque estamos em crise, então a gente não tem como investir. Porque na verdade a ótica está errada, o prisma está errado. Não é carnaval, a gente tem como fazer de uma forma que não seja gasto. Carnaval pode ser gerador de emprego e renda. É só ter uma cabeça no século XXI, não é uma cabeça no século passado. O gestor público tem que se antecipar aos problemas e fazer com que aquilo que é problema para a sociedade se transforme em solução. O carnaval pode gerar emprego e renda? Pode, fazendo um plano, um projeto de carnaval antecipado com todas as entidades, conversando com todo mundo, todos esses atores, empoderar esses atores, buscar recurso na iniciativa privada, buscar recurso com renúncia fiscal se for necessário, fazer investimento para que esses investimentos do setor público depois se transformem dinamicamente em geração de mais emprego e mais renda, economia. Fazer um carnaval alinhado à questão cultural e turística. Outro problema, Tuca, a questão festejo junino. Você vai em Sergipe, festejo junino não é problema para o gestor público. Lá é gerador de emprego e renda, gera turismo, as pessoas vão para lá. Por que o Guarujá não pode fazer isso? Por que o Guarujá não pode usar o festejo junino, o carnaval, o 7 de setembro? E outra, Tuca, aí entrando na questão de lazer também, de turismo, juntar as duas questões, esporte, lazer e turismo e tal. A gente não tem um plano contra a sazonalidade turística nessa cidade. Aqui os ambulantes ficam a maior parte do ano sem ter turista na cidade, porque embora tenhamos um excelente quadro hoteleiro na cidade, é muito bom, a gente dá conta, hotéis, grandes hotéis, pequenos hotéis, pousadas existem, mas o que nós temos? Um plano para combater a sazonalidade. Como se combate a sazonalidade, Tuca? Aqui o governo ele fica parado, ele não tem nenhum projeto, ele fica esperando só aquilo que é a nossa vocação, praia, sol, etc. Quando acaba a temporada, você tem frio, você não tem mais nada que fazer na cidade, não tem uma motivação para vir para a cidade. O que nós vamos fazer? Turismo de negócios, turismo de esporte radical, turismo náutico, turismo acadêmico, todos esses formatos de turismo que outras cidades exploram, turismo cultural. Aqui não é explorado, por quê? Porque o poder público ele fica parado, ele fica estagnado só recebendo aquilo que é natural, aquilo que é a vocação que Deus nos deu, que é as praias, o sol, etc. Isso não pode acontecer, tem que ter um plano concreto. Eu fico pensando o que esse pessoal está fazendo aí na Secretaria de Turismo que não consegue bolar plano, não consegue ter uma discussão com as universidades, não consegue ter uma discussão com o conjunto da sociedade, com o trade turístico, para resolver esse problema. Sai ano, entra ano, Tuca, e não tem solução. E a gente sabe que tem solução sim, porque cidades menores, com menos orçamentos, já encontraram o seu caminho, cidades que não têm vocação turística. Imagina Guarujá, que já tem a vocação turística, já está com o sistema hoteleiro bem equipado. Então falta projeto, e assim a gente gera emprego e renda e resolve também o problema de desemprego no município. Sim, sim, eu sempre começo com sim, né? Eu também tenho que concordar com o meu prefeito, né? Eu não posso começar com não. Mas, principalmente na questão de lazer cultural, o mais grave que esse governo fez e deveria ter feito foi a não implantação do sistema municipal de cultura. Porque quando você implanta o sistema municipal de cultura, você ali já vai estar criando regras e leis que vão dar subsistência para o artista local. Porque o maior problema local com relação à cultura, ao investimento, né, na arte da cultura, é como que o empresário vai investir se não existe nenhuma lei que lhe dá esse retorno. Então esse dinheiro ele não desconta nem no imposto de renda, nem no ISS, nem no IPTU, ele não tem aonde descontar esse dinheiro. E empresário não dá dinheiro de graça para ninguém, né? Ele tem que ter um retorno, se ele não tem um retorno de mídia, ele tem que ter um retorno. E com a implantação do plano, né, do Sistema Municipal de Cultura, o poder público teria condições, o executivo, de criar leis de incentivo fiscal que daria para desenvolver o desfile de carnaval, né? Que, na verdade, o que o governo terminou não foi com o carnaval. O carnaval ele não tem poder para isso. O que ele terminou foi com o desfile. É isso que a cidade pede, porque é um movimento cultural que faz parte da nossa história, né?
Bom, eu vou um rápido intervalo comercial, lembrando aqui da Lâmpada Zon, olha aqui na Ademar de Barros, nosso showroom, vai conhecer Lâmpada Zon, representante exclusiva da Duracell LED. LED é o top, né? Para economizar energia, você já sabe que a onda agora são as lâmpadas LED. Entre no nosso site, consulte Lâmpada Zon. A nosso colégio Lali, ensino fundamental, primeiro ao nono ano, sistema positivo de ensino, faça a reserva de matrículas do seu filhinho, da sua filhinha. Vai lá no Lali primeiro conhecer, né? Está à disposição de você, mamãe, você, papai, que vocês vão entender, né, o porquê que o Lali é realmente um dos colégios mais requisitados aqui da cidade do Guarujá. Nosso laboratório Itapema quer exame laboratorial com qualidade ISO. Procure o laboratório Itapema aqui no Guarujá, Santos, Guarujá, Bertioga e Mongaguá. Você tem laboratório Itapema. E a nossa padaria e restaurante O Rei do Trigo. Meu amigo, o seu Maneco, a dona Isilda, meu amigo Vitor esperando você. Gente, pãozinho quente a toda hora, né? 11 horas tem almoço self-service, a qualquer hora do dia vai lá, toma seu cafezinho, 5 da tarde aquela sopa gostosa, maravilhosa, né, que só meu amigo Vitor e aquela equipe sabe preparar para você, né, você bate papo, encontra amigo, é padaria Rei do Trigo, ó, é aqui, hein, na Barra Funda, e lembre-se, hein, pão, bolo, doce, salgado, quer ir para um lugar gostoso, é padaria e restaurante O Rei do Trigo. Vamos rápido, intervalo e já retorno. De volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, pelo seu canal 11 da NET e também pela Guaru TV. Nossa TV, canal 8 da Spin TV, a cabo antiga TV Itapema, é sempre meio-dia e também 10 horas da noite. E você me assistindo em todo o litoral, pela nossa TV Ilha do Sol, né, canal 36 UHF, sinal aberto aí de São Sebastião até Peruíbe, né, Itanhaém. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência de vocês e para os assinantes da NET Baixada Santista, no canal 4, muito obrigado, né, o pessoal aqui de Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, enfim, Bertioga, toda a região assistindo aqui o nosso programa Tuca Júnior. E nós estamos aí dando sequência, né, às nossas entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade do Guarujá. Essa primeira rodada, finalizando essa primeira rodada, né, com o Jonatas e também com o Oswaldo Júnior, candidato a prefeito e vice do PSOL aqui da cidade do Guarujá. Quero lembrar aqui dos nossos apoiadores, o Hospital Guarujá, dá uma olhadinha, gente, olha que bacana, né? Hospital super bem montado, lindo, bem acabado, equipamentos novíssimos, tudo isso à sua disposição. E agora também, né, com o ambulatório médico de especialidade. Você está precisando aí, né, de cardiologista, proctologista, gastro, enfim, pediatra, o que você precisar de especialidade, você liga, nós temos agora um ambulatório atendendo você com preços populares. Consultas a partir de R$ 90, né, no nosso ambulatório do Hospital Guarujá. Também Dracar Moda Masculina, vestindo os homens elegantes e os gigantes aqui da nossa cidade. É o endereço, você de toda a Baixada Santista, quer ficar bem vestido, você que é homem, tá procurando aí uma roupa, um acessório para você, seja aí a sua gravata, terno, blazer, o que você pensar. Para homem você encontra aqui na Dracar Moda Masculina, tá bom? É em Vicente de Carvalho, o endereço é na Amazonas, em frente ao Cris Shopping. E o nosso restaurante Il Faro, final da Praia da Enseada, para você saborear o melhor da culinária mediterrânea e também italiana, é aqui no Il Faro, eu convido você. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Eu quero, diante da avaliação que o Jonatas e o Oswaldo Júnior fizeram aqui no primeiro bloco, desta administração, eles citaram vários pontos, né, que são os problemas do cotidiano aqui da cidade, causados aí, dentro da avaliação deles, pela administração pública municipal. E um assunto também seria a zeladoria. Você colocou de que forma você pretende resolver o problema da zeladoria aqui na cidade do Guarujá, o Jonatas? Não, Tuca, a zeladoria hoje, de forma absurdamente temporária, está começando a ser resolvida. Por quê? Porque tem um projeto aí, comandado pela Terracom atualmente, que é o projeto chamado Projeto Maquiagem, né? Que é todo aquele projeto que chega na época da eleição, quando está ali na cara do gol, aí começa a podar, né, um mato, fazer uma pinturazinha simples e tal, aquela coisa que não requer muito dinheiro e gera um número X de empregos temporários
a maioria vai estar sendo despedida agora daqui a 30 dias, isso que precisa ficar claro. Então, a gente tem que deixar muito claro, nós não somos contra os trabalhadores. Os trabalhadores hoje na cidade, uma boa gama quando a pessoa está desempregada, ele permanece sendo um trabalhador, só que ele é um trabalhador desempregado, uma pessoa honesta, quer estar trabalhando, quer poder estar pagando suas contas. Aí aparece essa oportunidade, é óbvio, tem que ir lá e pegar esse cargo mesmo, trabalhar pela cidade. O que nós criticamos é a empresa que junto com a administração, nesse conluio, faz esse projeto, é o projeto Maquiagem, que sempre é reeditado em cada época de eleição, para poder fazer aquela cidade que estava esburacada, suja, né, mal cuidada. Todo mundo sabe, no cada bairro aí está sabendo como é que funcionou até agora há pouquinho. Então o que a gente é contra é esse projeto de maquiagem e a gente é a favor do quê? A gente é a favor de verdadeiramente ter uma política de zeladoria do bairro, de ser de forma descentralizada, bairro a bairro, colocando os trabalhadores do bairro para cuidar diretamente da zeladoria. Como que é feito isso, Tuca? É necessário de alguma forma você diminuir, de certa forma, os gastos que têm exorbitantes com essa empresa, que presta um péssimo serviço público, e a gente quer substituí-la, por quê? Por onde? Por cooperativas de trabalhadores autônomos para fazer a zeladoria dos bairros. Assim a gente vai gerar emprego e renda de verdade, o ano todo, e de forma coerente e decente para a cidade. Mas isso já não seria a já existente força de emergência? Não, Jonatas? A força de emergência ela é essas questões provisórias, ela aparece como frente de trabalho provisório. E a que a gente coloca, o problema que a gente coloca é o seguinte: o problema da zeladoria é permanente. O que a gente quer fazer é fazer o convênio entre ao poder público e as cooperativas que nós vamos ajudar a criar. Cooperativas de trabalho. Cooperativas de trabalhadores autônomos criadas bairro a bairro, não coopergado, mas cooperativas de verdade que a gente quer estimular. A gente quer implantar na cidade, Tuca, a economia solidária. Isso nós vamos fazer através de trabalhadores para fazer a zeladoria do bairro, assim como nós vamos incluir os catadores de material reciclável, que hoje é possível você incluir mais de 2.000 trabalhadores, empregos diretos, objetivos, na coleta de lixo e na coleta seletiva de verdade, repactuando a cidade, Tuca. Os grandes geradores, que são as empresas, os geradores de resíduo, a gente vai conversar com todos eles, vão repactuar, falar assim: vocês têm, pela lei ambiental, que é uma lei nacional, vocês têm que dar destino adequado ao lixo que vocês geram. O que nós vamos fazer? Nós vamos absorver esse lixo, o lixo vai deixar de ser problema para ser solução, para gerar em todo lugar do mundo civilizado, Tuca. Lixo é dinheiro. Lixo é recurso. Aqui no Guarujá, lixo é problema. Problema para o munícipe e solução para uma empresa. O que nós queremos fazer é que o lixo se transforme numa solução de geração de emprego e renda. Absorvendo as duas cooperativas que já existem na cidade e ampliando a cooperativa de catadores para gerar emprego direto. O que acontece? Com mais cooperativas de catadores fazendo a coleta de lixo e a coleta seletiva junto com uma empresa, você vai ter menos lixo indo para o aterro e o município vai gastar menos dinheiro com essa empresa. Esse dinheiro economizado vai servir para a gente dinamizar a economia local e para a gente dinamizar aquilo que hoje é feito com frente de trabalho. Nós vamos gerar cooperativas de trabalhadores autônomos para a zeladoria de bairro. É assim que a gente vai poder gerar emprego e renda. O dinheiro existe, Tuca, a gente só tem que mudar essa lógica. A gente tem que colocar dinheiro, na verdade, na mão do munícipe, gerar emprego e renda para poder economizar, fazer a economia girar. O que acontece? Quando você recebe um salário, R$1.000, R$1.500 que seja, você gasta esse dinheiro aonde? É no boteco, é na padaria, é na farmácia, é no armazém, é no seu bairro. E aí você gera mais emprego e mais renda local. O que a gente está tendo hoje, por parte da gestão pública, é uma visão estagnada. E aí a economia fica estagnada. É óbvio, Tuca, não tem magia, não tem milagre nisso, não. O pessoal, Tuca, a gente quer fazer uma administração totalmente contrária a essas que vem nos últimos anos para cá. É uma administração voltada para o trabalhador, voltada para a população. A zeladoria da cidade, a gente entende, arrumar a rua, tapar buraco, podar árvore, varrer, é algo eterno. Ele não pode ser algo feito de vez em quando. Eternamente a cidade vai precisar de alguém fazendo isso. Então, essas cooperativas de trabalhadores, elas vão ter algo funcional. Não vai ser o que acontece hoje com essa empresa, né? Então, a prefeitura contrata essa empresa
E ela que decide a quantidade de trabalhadores para a zeladoria que necessita. É ela que decide aonde que vai ser limpo, aonde que não vai ser limpo, o que vai ser podado, o que não vai ser podado. E nós não podemos deixar na mão da empresa esse tipo de situação, porque é a zeladoria da cidade. Então é nesse sentido que a gente trabalha. Nós não vamos acabar com a empresa, a gente não tem o poder para isso. Mas nós vamos tirar realmente um pouco do dinheiro que está indo demais para essa empresa e vamos jogar para o cidadão, para o trabalhador local, através das cooperativas. Deixa eu dar rapidamente aqui destaque, né, aos nossos jornais aqui da cidade do Guarujá, começando aí pelo jornal O Itapema. Daí aparece aí o Val, advogado, e a professora Jana assumindo o compromisso com a cidade. É o destaque principal aí do jornal, né? Também dizendo aqui que candidato a vereador do PSB, né, pede impugnação do Farid Madi. São as principais manchetes, né, do jornal O Itapema. Né, vamos dar destaque também aqui ao jornal Cidade do Guarujá, né, o jornal Cidade do Guarujá dos nossos amigos aí, o Sassi e também o Valdir Dias, né, estava dizendo aqui, campanha em Guarujá estava tranquila até que, pontinhos, né, referindo-se evidentemente, já dá para ver aí que foi ao assassinato do Celso, né, do transporte, que era candidato, né, a vereador. Vocês acreditam que seja motivação política isso? Vamos aguardar realmente as investigações, né? Qualquer conjectura agora, qualquer análise agora é oportunismo, pensar, oportunismo, é pensar não tem muito o que falar. É a polícia, a investigação que vai dizer. E aí depois disso a gente faz uma análise. Né? Mas que a cidade está violenta, está. E como é que vocês encaram isso? Como é que vocês pretendem resolver o problema de segurança aqui da cidade, mesmo porque vocês têm uma guarda à disposição, né? O candidato que ganhar as eleições terá uma guarda, uma guarda civil à disposição. De que forma gerenciar isso? Olha, tem que ter uma reformulação profunda da guarda, viu, Tuca? A gente tem que, logicamente, valorizar a guarda, empoderá-la, assim, e para isso a gente tem que ter um novo repactuamento com a guarda, conversar com todos os comandantes, os comandados da guarda também, os guardas municipais, para que a gente possa criar juntos aí o novo Conselho de Segurança, onde eles tenham uma participação efetiva, junto com o conjunto da sociedade, e entender que a segurança, Tuca, a gente sempre fala isso, segurança não é, às vezes acontece do sujeito nunca ter sido assaltado na vida, mas ele tem a sensação de insegurança dentro da cidade, porque ele vive numa cidade mal iluminada, uma cidade com muita gente desempregada, uma cidade onde você tem o feminicídio, que é fruto do machismo, onde a mulher se sente muito mais insegura que o homem, porque ela vive numa cidade que tem a cultura do estupro, que tem a cultura do machismo. Então, todas essas sensações, mesmo que não ocorra um crime, a sensação de insegurança é muito grande. Para poder romper com isso, é só você resolvendo as outras questões, são subjetivas. Tem que ter uma cidade melhor iluminada, uma cidade com uma maior mobilidade urbana, uma cidade onde os serviços públicos funcionem, uma cidade onde você tenha o combate à cultura do machismo, que é o entorno da questão da violência. E a violência em si, a insegurança em si, se resolve, aquilo que o município pode fazer, empoderando uma guarda municipal para estar mais ostensiva e tal, e fazendo a discussão com o governo estadual, que é o responsável pela patrulha ostensiva da cidade, através da Polícia Militar, fazer com que, principalmente na alta temporada, a gente tenha a maior presença aqui do policial militar e dos agentes de segurança dentro do município, né? A segurança também, ela não... Quando a gente fala de segurança no município, você está pegando no ponto final, né? Que é Sim. O roubo, o latrocínio, o assassinato. E a segurança não é você só jogar a polícia ali. A segurança começa antes, quando você dá condições para o munícipe se desenvolver, ter perspectiva de vida. Ele saber, olha, eu não vou cometer tal ato ilegal porque minha perspectiva é estudar, é trabalhar. Então, tudo isso, né, que vem antes da segurança. Quando o município trabalha corretamente a saúde, a educação, as perspectivas de vida, a questão da segurança, com certeza, ela diminui bastante, né? E principalmente, que aí é um compromisso nosso, é iluminar a cidade inteira, né? Acho que o princípio da segurança é
você ter uma cidade iluminada. Mesmo porque agora será a obrigação do município gerir. Né, a iluminação, né, das suas próprias cidades. Né? Sim. Ô, Jonas, eu gostaria de fazer a pergunta para quantos minutos eu tenho, Cida? Eu tenho mais 5 minutos. Geração de emprego, né? Partindo dessa premissa, geração de emprego, como o pessoal pretende gerar emprego, né, e renda na cidade? Tuca, as cooperativas de catadores vão gerar mais de 2.000 empregos diretos nas cidades. As cooperativas de trabalhadores autônomos por bairro, para trabalhar caçadoria, a gente acha que cria mais de 1.000 empregos diretos. A gente vai fazer uma discussão, papel do Poder Público Municipal repactuar esse acordo alfandegário aí com a margem esquerda do Porto de Santos, que é o Porto de Guarujá. A taxação alfandegária fica muito mais lá do lado direito, que é o Porto de Santos, do que aqui. Então aqui a gente fica muito com ônus e o bônus a gente não tem tanto. Vamos repactuar. A gente pode ter um poder para isso? Não, mas a gente pode fazer gestão política no governo federal e pedir o apoio do governo estadual para a gente repactuar. Tendo mais verba aqui, a gente pode gerar mais emprego na margem esquerda do Porto de Santos. A gente tem projetos como a área do SING Nobara, aquela antiga área do SING, que está empacada até hoje, não tem projeto nenhum para aquela área. A gente tem sazonalidade turística, Tuca, que a gente não tem projeto de turismo nessa cidade. Isso é absurdo com essa vocação turística. Então a gente tem um projeto de turismo para a cidade, a geração de emprego e renda. A gente quer fazer cultura, ser gerador de emprego e renda. O pessoal tem todos os projetos do pessoal para a cidade. Quando você vai até aqui, aí você vírgula, e isso gera emprego e renda. É esse o nosso projeto. Todas as áreas a gente vê capacidade de gerar emprego e renda. Se a gente não combater isso, fica muito difícil combater os outros problemas. Porque quando você gera emprego, você gera renda, você gera arrecadação maior para o município. Daí é um círculo virtuoso, Tuca. Porque maior arrecadação, a gente investe mais em cultura, educação, saúde, transporte de qualidade. Outra exigência que a gente vai fazer, a empresa que a gente pretende quebrar o monopólio da Translitoral. Quebrando o monopólio, a empresa que tiver, ou as empresas que estiverem, vão ter que reconduzir os cobradores de ônibus para os ônibus. Por quê, Tuca? Se tem uma lei que diz que não pode atender celular e dirigir ao mesmo tempo, como é que pode cobrar e dirigir ao mesmo tempo? Isso é um absurdo. Então a gente reconduzir os cobradores no ônibus é questão de segurança no transporte, é questão de geração de emprego e renda. Então todas as nossas metas são geração de emprego e renda. Agora, Tuca, aproveitar só essa peça que você está colocando, essa deixa que você está colocando aí, a gente queria, se for possível, ainda falar um pouquinho da questão da Sabesp. Não sei se é possível ainda. Pois não. A gente tem aqui andado... Porque o contrato dela também deverá ser renovado aí pela próxima administração. Caso vocês venham a ser eleitos, teriam alguma exigência ou contratariam, abririam uma licitação para uma outra empresa atuar na cidade? Então, tem que acabar com essa história do que só existe uma alternativa. A Sabesp é a única, não tem mais nenhuma alternativa. Existem outras alternativas sim para a cidade, e as outras alternativas, a nossa comissão que vai estudar a nova licitação, se o munícipe nos der a oportunidade disso, a gente vai sim romper com essa empresa. Por quê? Porque ela presta um péssimo serviço. Hoje, enquanto a gente está conversando aqui, Tuca, a gente sabe que tem tanto problema de baixa pressão. Todo mundo que está nos assistindo sabe aí, ó, Paicará, Santa Rosa, Helena Maria, Astúrias, todos os bairros aí, está faltando água. E por quê? A gente já teve debate aqui sobre a Sabesp, tem alguns candidatos aí que defendem a Sabesp ferreamente, com unhas e dentes. Nós não, nós sempre fizemos a crítica a essa empresa porque a gente sempre diz o seguinte: uma empresa que não cumpre o cronograma de investimentos, é uma empresa que em São Paulo não fez investimento no sistema Cantareira e por isso faltou água até nos bairros nobres de São Paulo. É uma empresa que, mesmo não cumprindo o cronograma de investimento nos municípios onde ela está fazendo a gestão da água, ela repassou através da Bolsa de Valores para os seus acionistas em Nova York. Então o lucro existiu e foi muitos bilhões para lá, mas os bilhões não foram para o investimento e por isso está faltando água, tanto em São Paulo quanto nos bairros daqui no Guarujá. Essa empresa, na nossa opinião, não é confiável e por isso que nós vamos buscar outras alternativas. E essas alternativas serão baseadas na excelência da prestação de serviço público. Essa é a nossa ideia. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença dos candidatos do PSOL. Obrigado, Oswaldo Júnior, candidato a vice. O espaço aberto para a sua consideração final. Eu só queria dizer que nós do PSOL nós temos uma proposta de fazer um rompimento com algumas
inverdades que jogam na nossa cabeça, né, que jogam para a gente. Uma delas é de que um governo executivo ele só governa direito se ele estiver atrelado ao legislativo. E nós acreditamos que isso não é uma verdade. Um governo ele governa bem se ele estiver atrelado ao povo, junto com a população. E essa é a proposta do governo do PSOL. E os vereadores também estarem atrelados à população. E os dois juntos caminham para uma cidade melhor. E para encerrar, eu quero dizer que Guarujá tem opção, Guarujá tem PSOL. Muito obrigado. E agradecer, muito obrigado, Jonas, candidato a prefeito do PSOL aqui pela cidade de Guarujá. Tuca, agradecer o espaço, agradecer quem está nos assistindo e dizer o seguinte, Tuca, aqui eu vou fazer encerramento, aqui um acordo aqui ao vivo aqui com vocês, aqui para toda a população. O pessoal está fazendo uma discussão de se comprometer que os prefeito e vice sendo eleitos, nós vamos diminuir o nosso próprio salário. Foi uma discussão interna do pessoal, diminuir pelo menos pela metade. E tem um debate interno, nossos vereadores também, de diminuir drasticamente, tanto os salários dos vereadores quanto verba de gabinete. Para quê? Para que essa verba seja repassada para os serviços públicos. Então, aqui é um compromisso, aqui é feito com a população, porque a gente acha que é a partir do exemplo do político que tem que ter a mudança. A população está muito revoltada com a classe política e tem razão. Agora, a gente também pede ao outro contraponto, participem também do processo político, venham também militar, não é com o pessoal só não, militar através dos assuntos da sociedade, com os conselhos, se apropriem da política, principalmente a juventude, os usuários do sistema de saúde, educação, etc. É esse o convite que a gente faz e esse é o compromisso que a gente está firmando com vocês. Bom, e assim eu coloco um ponto final nessa edição. A todos obrigado, um abraço, fiquem com Deus.